Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Eu me chamo Douglas e hoje vamos falar sobre a história da música. Bom pessoal, a historiografia da história da música foi sendo formada ao longo dos anos e observou-se algumas mudanças no que diz respeito à maneira que as obras musicais foram analisadas no século XX em relação ao período anterior. Pois nessa época teriam duas vertentes de pensamento, uma mais voltada à forma que já havia no século XIX e outra a qual foi criticada a maneira como eram retratadas as músicas nesse período, que haviam favorecido a produção dos denominados gênios musicais. Em relação a esse segundo modo de interpretação, as críticas dessa a visões consideradas mais tradicionais eram feitas por meio de matérias nomeadas musicologia histórica, que seria um espaço que teria surgido na segunda parte do século XX e seria um ambiente novo naquele momento, e também a história da música. Com as transformações que aconteceram no modo de se estudar a história da música, a começar no século XX, com a abertura de possibilidades de utilização da mesma, passaria então a música a ser observada como obras provenientes da sociedade, sendo diferente da maneira interpretada anteriormente a esse período, pelo motivo das mesmas serem observadas como uma imagem intacta e provinda diretamente do que é real. Dessa maneira, novas metodologias e ideias juntamente com elementos foram se desenvolvendo e formou-se dessa feita uma grande interação interdisciplinar. Nesse sentido, abordando sobre a nomeada musicologia histórica, essa estuda a música e sua história como uma forma de expressão de arte ao longo do tempo. E teria alguns pesquisadores dessa área desenvolvido um método que fez uma aproximação entre música e história de condutas tanto da arqueologia quanto os nomeados filológicos. Com isso, surgiu outra maneira possível para ser estudado, sendo chamada de etnomusicologia, que buscava analisar as obras musicais e as exposições desses trabalhos por camadas especificadas da sociedade. Ao tratarmos das relações entre história e música, observamos que esses dois termos podem ser discutidos de maneira igualitária no que se refere às suas significações, tanto como um elemento quanto como área do saber. É importante tratar sobre algumas maneiras de interagir entre os mesmos. A primeira forma de intercâmbio no relacionamento música-história é sobre a música de maneira a ser um elemento possível de se estudar na história. E uma exemplificação disso seria a chamada história da música. O segundo tipo de troca entre esses é o da composição ser usada como fonte para o pesquisador examinar as muitas características da história, que não seria obrigatoriamente a denominada história da música. A terceira possibilidade é utilizar as produções musicais como elemento que possibilita conduzir exposições da música, colocando com um tema o ambiente de episódios da história. A última forma possível é a contribuição da música para a área do conhecimento, no que diz respeito a coisas possíveis de reestruturação na matéria de história e também no espaço do saber. Se você é novo em nosso canal, se inscreve, dá o like e compartilha com os amigos para dar aquela força. Valeu e até a próxima!